Olá, tudo bom? Hoje, com todo o meu carinho, eu separei esse vídeo com dicas do que você deve estocar na sua casa para ter alimentos nutritivos se você vai passar o maior período dentro de casa. Vocês me pediram muito isso aqui nos comentários. Preparei com informações muito interessantes, com todo o meu carinho para vocês. Fica comigo até o final que eu espero poder te ajudar. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias. Você não vai querer perder. Se você conhece alguém que vai se beneficiar com essas informações, gente, compartilha, vamos ser solidários uns com os outros, ampliar essa corrente do bem. O mundo precisa disso hoje em dia, né? Então vamos ajudar uns aos outros, me ajuda a ajudar vocês. Resolvi preparar esse vídeo com algumas dicas interessantes do que estocar em casa de comida se a gente precisa passar mais tempo em casa. Porque quando você fala de estocar alimento com as pessoas, eu vou passar um período em casa, uma quarentena, 14 dias, 20 dias, um mês, a gente não sabe. O que as pessoas pensam em comprar? Alimento enlatado, alimento industrializado. Então, até que ponto isso deve ser comprado? O que a gente pode tentar comprar que obviamente vai ser industrializado, mas que vai ter um menor impacto para a nossa saúde? Vamos falar mais sobre isso agora. Primeiro item que você deve abastecer na sua despensa, lembra sempre dos grãos, na verdade das leguminosas. Elas são uma excelente fonte de carboidratos, excelentes, proteína, fibras, são extremamente nutritivas e elas são compactas, né? Se você compra feijão, lentilha, grão de bico, tudo isso você pode botar os saquinhos na sua despensa, empilhar, bota sempre o primeiro que você comprou pra frente e o último pra trás para não dar bichinho. Se você tiver com medo de dar bichinho, você pode inclusive guardar eles na geladeira, essa é uma dica bem interessante. E lembra que você pode fazer N preparações, você pode fazer sopa com feijão, você pode fazer o feijão normal, você pode fazer um feijão com músculo. Gente, feijão, né, é o básico do brasileiro, porque realmente é super nutritivo e super versátil. Da mesma forma, ervilha, você pode fazer sopa, você pode fazer salada, você pode fazer refogada. Fica mesmo da sua imaginação. Eu tenho muitas receitas no canal, vou deixá-las aqui embaixo, aqui embaixo na descrição, mas lembra de olhar melhor para as leguminosas. Outra coisa que você também deve estocar, que ainda tá nessa parte dos secos, são os cereais. O arroz entra aí, você pode comprar o arroz integral, que é uma ótima opção. Você pode comprar quinoa, se couber no seu bolso, porque às vezes a quinoa tá mais cara. Você pode comprar o trigo para quibe, e aí dessa forma você faz até com que a carne que você comprou renda mais, porque você pode agregar o quibe no frango, na carne, pode fazer bolinha tipo almôndega, pode fazer bolo de carne, pode fazer quibe mesmo usando aquelas especiarias árabes. Então lembra de botar ele na sua compra. Falando de carne, eu quero te lembrar que normalmente a gente só tem uma queda de energia quando é caso de terremoto, né? Caso de furacão, que graças a Deus não tem isso no Brasil, né? Melhor até isolar. Mas não são casos assim que costumam acontecer, enchentes muito grandes. Então, na verdade, o seu freezer provavelmente vai estar funcionando bem. Então, limpa o seu freezer, tira todos aqueles restinhos que a gente esquece, higieniza ele bem e vai no mercado e compra carne moída que quebra um galho. Dá pra você fazer hambúrguer, dá pra você fazer almôndega, bolo de carne, dá pra fazer molho de macarrão, dá pra fazer N receitas. Tenho muitos aqui no canal também, vou deixar aqui embaixo pra você. Compra também frango, o ideal é que você compre eles e já congele nas porções para sua família. Por exemplo, se você tem uma família de 4 pessoas, congela 6 pedaços, porque às vezes alguém pode querer repetir, mas não bota 1 quilo inteiro ali, porque muitas vezes você vai descongelar e vai precisar recongelar e não dá para jogar comida fora se você tá numa época de estocar alimento. Então já separa as porções. Lembra sempre que você pode fazer a mesma coisa com os bifes. Você pode já botar eles planos, botar dentro de um saco que veda, deixa eles empilhadinhos, enumera ali qual foi a data que você comprou, armazena. E lembra sempre de comprar carnes que sejam mais versáteis de você cozinhar. Por exemplo, se você compra sobrecoxa, você pode fazer uma canja, você pode fazer um frango ensopado, você pode fazer um frango assado, você pode desfiar ela e botar numa salada. O peito do frango, nesse momento, talvez não seja tão interessante porque é mais limitado em termos do que fazer, de ensopar, né? Nem todo mundo gosta porque ele não tem tanto sabor. Então, prioriza, de repente, o frango com osso, que vai te dar mais flexibilidade nesse sentido.
Peito de frango é maravilhoso ter, é óbvio, né? Mas como eu te falei, não dá pra usar em todas as preparações. Mas lembra que você já pode pré-preparar. Quando você chegar das compras, você já pode cozinhar ele na água e sal, desfia e já guarda nos saquinhos pra congelar. Porque aí se você quiser fazer um lanche, um sanduíche, alguma coisa, já tá ali aquela porção certinha e mais uma vez você não vai ter desperdício. Dica com relação a enlatados. Muitas pessoas pensam em comprar muito enlatado, né? Atum, sei lá, o que mais? Milho, ervilha, cogumelo, sei lá, um monte de coisa enlatada, tomate enlatado, porque tem a durabilidade muito alta. Com relação a tudo isso que eu falei pra você, o tomate, se for aquele tomate pelado, que realmente é só o tomate sem aquela pele de volta, sem a casca, né, sem a pele mesmo, tranquilo, porque ele é armazenado no suco do próprio tomate, não costuma ter conservante, não costuma ter sal, então olha no rótulo, compra um de boa qualidade, que inclusive você pode usar a água desse tomate para cozinhar o arroz, para cozinhar o macarrão, não precisa jogar essa água fora, essa polpa, né, que é super nutritiva. Com relação a atum, sardinha, esses peixes enlatados que normalmente a gente compra são uma boa opção, sim, eu tenho um vídeo inteiro no canal falando da segurança de você consumir atum e sardinha enlatado. Não é veneno. Muitas pessoas falam, ai, Patrícia, é um veneno. Não é, desde que você compre, a lata não esteja amassada, que você opte por um em água e sal ou por azeite. Eu explico melhor isso no vídeo, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Com relação a essas conservas de milho, ervilha, champignon, cogumelo, né? Azeitona, picles, cuidado, porque normalmente elas têm muito sal, muito sódio. Não é que você não possa acrescentar à sua alimentação, mas antes de você usar, lava bem por água corrente ou deixa de molho para transferir um pouco, trocar um pouco aquela água que está dentro do alimento para fora, né? E você conseguir se livrar do excesso de sódio. Essa é uma ótima dica. Outra dica que eu quero te dar, que eu faço em casa e tenho feito ainda mais agora nos últimos dias, congela os seus vegetais. Você pode comprar eles congelados, algumas pessoas já compram assim, brócolis congelado, couve-flor, cenoura, ervilha, enfim, já vende hoje em dia até algumas misturinhas prontas. Até frutas já se vendem congeladas hoje em dia, ou a polpa da fruta. Mas você também pode chegar a comprar e congelar, por exemplo, o brócolis. Você pode pegar, lavar, higienizar, corta ele, seca bastante, congela, dá um saquinho, um nó no saquinho ou veda, etiqueta, bota lá a data e bota no freezer. Que quando você for fazer, você já vai ter todos os benefícios. A única questão é que talvez você perca um pouco na vitamina C, que é uma vitamina que a gente perde muito rápido. Mas a vitamina C também é uma vitamina muito prevalente, né? Se você chupa uma laranja, se você toma uma limonada, você consegue atingir as doses por dia com frutas ao longo do dia. Então, é mais tranquilo. Então, lembra disso, de congelar os seus vegetais ou comprar eles congelados, porque eles têm praticamente a mesma quantidade de vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras, lógico, do que os frescos. Então, pode ser uma boa alternativa nesse momento. Um outro alimento que vale a pena você ter na sua casa é manteiga de amendoim, porque ela concentra muita energia em pouca quantidade. Então, também é interessante, né, para um período que talvez a gente precise controlar a quantidade de alimentação, não sei. Compre uma manteiga de amendoim de uma boa qualidade ou prepare em casa a sua manteiga de amendoim. Eu tenho vídeo aqui no canal, inclusive mostrando como fazer os leites vegetais também, além da manteiga de amendoim. Eu tenho outro vídeo mostrando como fazer leites vegetais, porque muitas pessoas que são alérgicas, intolerantes, sofrem nesse momento. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição essa playlist de leites vegetais, para, se for o seu caso, se você for alérgico, te ajudar a preparar isso em casa nesse momento, que eu sei que às vezes a gente não tem pra onde correr, não consegue comprar, o preço fica nas alturas, então preparei essa série de vídeos para te ajudar também. Com relação a esses básicos do dia a dia, não esquece de botar na sua lista o café, se você bebe, ou o chá, se você está acostumado a tomar chá. A botar também o leite, se você usa, opta pelo leite em pó, porque ele vai ter uma maior durabilidade do que um leite que você corta ele lá a longa vida. E, né, às vezes não bebe todo, pode estragar, se são poucas pessoas consumindo, o leite em pó é mais estável. E lembra também de repente, se você costuma consumir doce, compra uma ou duas barrinhas de chocolate com mais 70% de cacau para ter em casa, porque é uma opção mais saudável do que você comprar um monte de goiabada, doce de leite, leite condensado para ficar assim entupido de brigadeiro, que as pessoas acham que tá em casa e fica comendo um monte de besteira, né? Um monte de junk food. Tenta comer o mais saudável possível, porque isso, na verdade, também vai ajudar muito
a você manter a sua imunidade aumentada. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando de uma alimentação equilibrada para a imunidade. Vou botar ele aqui embaixo na descrição para você também. E você agora conta para mim aqui embaixo, você já está estocando alimentação na sua casa? Quais são os alimentos que você está guardando? Quais você está com medo de não conseguir encontrar depois? Eu vou adorar ler o seu comentário aqui. Quero deixar o meu voto para que isso tudo se resolva mais rapidamente. Muita saúde para vocês. Se cuidem, por favor, lavem as mãos. Se cuidem, evitem sair de casa se não tiver necessidade. A corrente do bem também é um ajudar o outro, né? Não é porque a gente, de repente, não está no grupo de risco que a gente não vai se preocupar com as pessoas mais idosas, os imunodeprimidos, os diabéticos, as pessoas que estão em condições de risco. Então, como uma comunidade, vamos fazer a nossa parte. Se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias. Compartilha esse vídeo com quem vai se beneficiar dessas informações. Vamos ampliar essa corrente do bem e dá sua curtida, tá bom? Que isso me ajuda muito. Até a próxima, tchau, tchau!